desse terceiro dia, né, que nós estamos falando, né, e já fala, né, o livrinho já fala, né, a doutrina, né, bíblica do pecado. A doutrina já fala que é estudo, né, é ensinamento. E, irmãos, quem está lendo um livrinho? O 3, o 2, o 3, e, irmãos, é um aprendizado para nós. Por quê? Porque fala de algo, né, que nós precisamos mudar, né? E eu tava lendo um livrinho, li e reli, né? E fala tantas coisas que muitas vezes, sem querer, a gente fala, né? Ai, sem querer eu fiz isso. Vou contar algo para vocês depois, e eu acho que acontece com cada um de nós, porque nós, muitas vezes, a gente somos falhos, e é a natureza pecaminosa, é a natureza que nós temos dentro de nós, né? Muitas vezes a gente falamos assim, né? Ô Senhor, às vezes a gente fala, né? Quando a gente erra, a gente pede perdão, né? Já imediato, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a consertar aqueles que nós praticamos, todos os dias. E o que é tremendo? É nós meditar na palavra de Deus, meditar, né, nesse estudo. Cada dia está vendo um estudo bom para nós, irmão. Nossa, que benção, né? Nós estudamos Hebreus, foi também um aprendizado bom. Depois também meditamos em Neemias, né? Também que foi uma palavra muito santificativa para nós. E assim vai, né, irmãos? Estamos na presença do Senhor. E quero ler aqui no livrinho, texto bíblico, já diz, né, que fala assim, ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe quem está falando aqui, irmãos? Davi. Aí lá em Romanos, né, também está falando muito conosco. E diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, no livrinho, no estudo, ó, tem muito tipo de pecado. Estava vendo lá, né? O pecado original, que lá no início, né? Na criação, lá no Adão e Eva, lá, que eles deixaram, né? Para os seus descendentes, ali já fala que foi o pecado original, né? Porque um culpou o outro, mas pecaram, né? E aqui o texto aqui que também existe o pecado, existe o pecado também particular. Quanto tempo você acha que Davi escondeu o pecado dele? 1 ano, muito tempo. Ele escondeu, ele ficou obscurecido, né? Ele guardou aquele ali. E esse dia eu estava pensando, analisando, né? O pecado. Muitos tratam o pecado como
um bichinho de estimação, né? O pecado é, muitas vezes se nós não fazer o bem para o nosso próximo, a gente já está pecando. Tem muitos tipos de pecado, irmãos. E tem pecado, pecadinho e pecadão? Tem. Tem pecado, pecado mais, né, grave e pecado menos grave. Aí eu estava pensando esse dia, né? Algo aconteceu comigo bem lá atrás. Irmãos, eu fiquei para baixo. Eu me senti humilhado, senti acabado, dizendo assim. Porque eu falei algo uma vez que, pela Bíblia, é pecado. Porque a gente sabe que a mentira não é de Deus. A gente sabe que a mentira é de quem? É do diabo. Né? O diabo já vive pecando. E se nós fazer algo que a gente sabe que não está na Bíblia, que não é de Deus, já é do diabo. A mentira é do diabo. Aí um dia, eu vou contar rápido aqui, para mim já tá indo para frente. Aí um dia eu estava trabalhando, né? E eu acho que trabalhava na casa da Alessandra naquela época, né? Aí uma mulher ligou e eu falei assim, eu estava muito culpado, né? Falei para ela, pessoal, eu estou muito culpado. E a mulher telefônica, e liga depois, eu falei para ela, você liga depois, e ela ligando, insistindo. Eu falei, moça, eu estou culpado, moça, liga amanhã. Irmãos, quando ela ligou amanhã, eu esqueci que eu tinha falado para ela para ligar no outro dia. Aí quando ela ligou, ela falou, quero falar com o seu Benedito. Eu falei assim, o seu Benedito não está, é o irmão dele que está falando. Olha só, na hora, a ficha caiu. Ela falou assim, como assim? Eu liguei para você ontem, olha só, astuta do maligno. A mente da gente, como funciona a mente da gente. Aí eu falei, ô moça, você ligou ontem, eu liguei para você falou que ia me receber hoje, e agora você fala que é seu irmão? A voz é o mesmo de ontem? É o seu Benedito. Eu falei, moça, não discuta, moça, é o irmão dele. Aí falei, irmão do céu, eu fiquei para baixo, irmão, depois que ela desligou. Eu falei assim, não, moça, eu não vou atender, moça, sinto muito, né? Liga outra hora, que agora eu estou sem tempo. Irmãos, aquilo ali me acabou, irmãos, estragou meu dia. Aí eu falei, Jesus amado, me perdoa pela mentira que eu falei. Aí na época eu falei assim, você vê que a Bíblia nos ensina, né, tantas coisas boas, que é de Deus, porque lá em Romanos fala, né, aquele que é da carne, é carne, mas aquele que é do Espírito, é Espírito. Então nós temos que viver o Espírito, né, para que nada nos engane. Lá atrás, né, quem enganou Adão e Eva? Foi o diabo, né? Então a gente vive pecando, irmãos, porque, né, todos pecaram, a palavra fala que todos pecaram, mas foram, né, constituídos para a glória de Deus. Então, aqueles que pecam, né, porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, né? Então se vive pecando, não está em Cristo, não está vivendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos incomoda a não fazer atitude grave, né? E irmãos, eu separei aqui, tá também na revistinha, que já fala aqui o fruto da carne, né? Eu estava lendo lá, tem pecado, né, grave. E aqui fala, né, Raquel, se quiser colocar lá, Raquel, Gálatas 5, 19, que diz assim, olha, já fala tudo, porque a obra da carne, a carne, né, e fala assim, a obra da carne são conhecidas, as quais são, né, adultério é pecado?
é pecado. Né? Quando trouxeram aquela mulher lá em adultério, né, que eles pegaram ela em adultério, eles iam apedrejar ela. Por quê? Porque ele falou assim, vamos ver se aquele ali, aquele homem ali que está ali, escrevendo ali na areia ali, né, se ele vai sair dessa. Porque eles também estavam atraindo Jesus, né, tentando fazer que Jesus, né, saísse dessa. Mas Jesus, ele é misericordioso, ele saiu. Então, quando levaram aquela mulher lá, o acusador mesmo foi o primeiro que largou a pedra. Porque ele não tinha aquele tipo de pecado, mas tinha outro tipo de pecado, né? E adultério é pecado, irmãos. Feitiçaria também é pecado, né? Inimizade, porfia também é pecado. Emulações, a minha Bíblia está um pouquinho diferente, irmãos, tá? Emulações, o que mais diz aqui? Iras também é pecado. Pelejas é pecado. Dissensões, heresias, inveja é pecado, né? E qual outro aqui? Espera aí. Perdi aqui, irmãos. Amém? Adultério, prostituição, impureza, lascívias também, tudo são pecado. Idolatria é pecado. Muitas vezes você idolatra tantas coisas, né? Tem tantas. Você tem algo em casa ali, você está idolatrando o Senhor, também é pecado, não é? Não é verdade? Então, olha para você ver, né? Eu estava umas coisinhas lá em casa, aí eu falei assim, né? Eu preciso me livrar dessas coisas, porque me deram aquilo ali e eu recebi, porque era um ex-patrão meu, né? Ele trabalhei para ele um bom tempo. Aí ele não quis mais e me passou para mim. É aqueles carrinhos de coleção, eu tinha muitos carrinhos daquele lá, aí fica guardado lá. Eu falei assim, o que eu vou fazer com esses carrinhos aí? O Fábio até sabe, tem muitos aqui sabe. Aí eu falei, não, irmãos, eu preciso desfazer disso aqui. Se eu fazer, né, colocar ele montadinho aí, eu estou fazendo idolatria, eu estou idolatrando os carrinhos. Mas quando você, né, faz algo, não está pensando, né, o que acaba com a gente, né, é você desfazer daquelas coisas ali, né? Muitos têm, falam assim, eu tenho uma coisinha ali, né, mas aquilo ali está idolatrando. É o que eu fiz, eu chamei as crianças lá, um dia lá, todos foi no gêmeo lá, falei assim, espalhei tudo no chão lá, quem quiser pegar, tudo pode levar. Dei tudo para essas crianças aí. E todas as coisas, irmãos, idolatria, né, é pecado, feitiçaria também é pecado, né, que eu acho que eu já li, né, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Agora tem isso aqui, irmãos, esse aqui é algo que ele é um pecado mais grave ainda, que é o homicídio, é você tirar a vida de outras pessoas, né, e bebedice, glitonaria também são pecado, né? Todas essas coisas que, né, está na carne e não provém do Senhor, né? Nós temos que não viver na carne, mas viver somente no Espírito Santo, tentar, né, não ser, né, como Paulo fala, né, ser imitador de Cristo, como eu, né, sou. Então nós temos que procurar, né, tirar essas coisas, tentar orar todos os dias para que nós sejamos libertos dessas coisas aí, né? Todas essas coisas são pecado, porque o pecado já entrou através do homem, mas, né? Porque o que já fala a palavra do Senhor? Fala que o salário do pecado é a morte, né? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, não é mesmo? Então nós temos que nos afastar do mal, porque a verdade não está, né? Quem mente, nele não há verdade. Se você falar assim, eu não tenho pecado, você já está mentindo, não é verdade? Lá em João fala, né?
Que se nós, né, falar que não tem pecado, nós estamos mentindo, porque a mentira já é do próprio diabo, né? Então tem muitas coisas, irmãos, que nos ajuda, que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo muitas vezes a gente fala algo, você falou, puxa, falei algo, mas o Espírito Santo me tocou para me, né, ir até o irmão. Muitas vezes a gente, né, como é que se diz, coisou um irmão, né, discutiu com o irmão e o Espírito Santo tocou para você ir lá e pedir perdão para ele, né? Porque Davi, ele ficou mais um ano escondendo o pecado, mas, né, olha o homem que é um Davi, um segundo coração de Deus, mas ele pecou. A gente sabemos que nós temos a nossa falha, né, e pecaminosa, que é a natureza humana. Nós somos, né, sujeitos a pecar, mas para isso, né, Deus, ele é tão bom que ele deu um homem, né, a Bíblia fala que um homem, né, ele deu e para que cobrisse todos o pecado, né, dessa terra. Então, graças a Deus nós temos esse Jesus, irmãos, que através dele, né, ele é fiel e justo para nos perdoar, né, em toda a nossa iniquidade e da injustiça que nós praticamos, né. Então, irmãos, tem tantas coisas para falar, irmãos, e a gente acaba, muitas vezes, esquecendo de algo. Mas o que a Bíblia nos ensina mesmo, para que nós não entremos em tentações. A Bíblia fala que a nossa carne, né, é fraca, mas, né, a própria carne, a própria Bíblia também fala que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, é contra o principado e potestade que agem nas áreas celestiais, né? Então é muito forte o que a Bíblia nos ensina, né? E para que nós deixamos, né, não deixamos o mal entrar em nossas vidas. Para isso temos o nosso Jesus, né, que ele pelo nosso Senhor, ele foi redimido naquela cruz e através dele nós temos acesso gratuito e a remissão dos pecados que nós temos hoje, porque nós temos ele hoje. Para nós buscar a ele e pedir perdão a ele, pedir perdão pelo nosso ato, né? Falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Quando eu entrei em tentação ali, naquele dia que eu falei algo que, falei, Senhor, me perdoa, o Espírito Santo na hora me tocou, né? Então nós temos que deixar que o Espírito Santo nos toca todos os dias, porque através dele nós temos acesso ao nosso Senhor, né? Para pedir a tua misericórdia todos os dias, né? Olha o que Davi ele falou aqui no Salmo 51, né? A alma dele já estava abatida. Ele diz assim, ó, compadece de mim, ó Deus, né? É o que tremendo aqui que ele falou, irmãos, né? Eu vou ler aqui, fala aqui, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Davi falando aqui, porque ele estava, né? Tudo que ele fez ali foi gravíssimo, né? Adulterou, foi um pecado gravíssimo que está na Bíblia, né? Tem um pecado mais grave e menos grave. E também tem o pecado do homicídio, né? Que ele mandou o marido de Betseba lá, né? Na guerra para morrer lá. Então foi muito grave, mas aí vem o que? O arrependimento, né? Vem o perdão e tremendo que Jesus ele nos perdoa quando a gente está de coração, né? Perdoa de coração. Não adianta falar eu perdoo você, mas você lá e eu aqui. Então você não está perdoando. Então tem que perdoar de coração, né? Perdoar mesmo, né? Então e se arrepender, né? De toda a nossa
nosso mal, né? Nossa maldade. E, irmãos, só um trechinho aqui, irmãos, na palavra de Deus aqui, no livrinho, do estudo, que ele diz assim, né? Portanto, devemos reconhecer que matar é mais grave do que roubar, né? Os irmãos já leu isso aqui. E também cobiçar, né? Muitas vezes, se a gente cobiçar algo em nossa mente, a gente já está pecando, né? Então, você vê que nós temos que pedir todo dia, né, esse discernimento para que nós não pecamos, para que nós não entramos né, em pecado. Porque todos os pecados, irmãos, pode ser pecado grave, pode ser pecado menos grave, mas todos são pecado, e todos nos aparta da lei de Deus, nos aparta, não está na Escritura, né? Não está na palavra. Então, essas coisas, a gente não podemos deixar que o inimigo entre em nosso coração, né? Tem que pedir para que o Senhor tire todo o mal das nossas vidas, né? Amém? Porque nós vivemos no Espírito, tudo nós vivemos no Espírito, né? E quem vive no Espírito não deixa que a carne, que nós não deixamos a carne falar mais alto. Então o Espírito nos incomoda, o Espírito de Deus nos tira desse mal, né? Que é a carne, né? Ou carninha, né, irmãos? Nossa, Deus do céu. Amém? Irmãos, vamos dar alguns minutinhos aqui. Doutor, tu quer falar alguma coisa? Amém? Amém, Jesus? Nós temos alguma programação, né? O doutor vai falar.